Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. Queremos levar esta luz divina e multiplicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré a todos que estejam prontos para recebê-los. O tema de hoje é: E o inverno chegou. Nosso querido Brasil é mundialmente conhecido por suas praias ensolaradas, suas florestas tropicais e seu clima quente e acolhedor. De fato, tudo isso é verdade e uma bênção de Deus. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste dificilmente registram temperaturas abaixo do que chamamos de amenas. Temos até 2 estados, o Amapá e Roraima, em que parte de seus territórios se encontram no verão, uma vez que estão no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Já as regiões Sul e Sudeste apresentam um quadro distinto do restante do Brasil. Nestas regiões são registradas temperaturas bastante inferiores nesta estação, chegando até mesmo a marcas abaixo do zero. Neste momento, o inverno deixa de ser divertido e romântico para ser cruel, principalmente junto a grande parte da população de baixa renda que, desprovida de recursos, não possui vestuário adequado, cobertas e tampouco residências preparadas para a estação fria. Somado a isto, vimos registrando nesses anos um expressivo aumento da população em situação de rua, que tenta se abrigar nas noites mais frias sob telhados de estabelecimentos comerciais, pontos de ônibus urbanos, árvores, pontes e viadutos, até mesmo em grutas nas cidades do interior. Sofrer com os efeitos do frio é uma das condições mais terríveis que podemos ver nossos irmãos se submeterem, pois o frio mata, mas antes disto, tortura e castiga. E como nós, que possuímos condições mais adequadas de moradia e vestimentas, convivemos com este quadro tão triste? Olhamos e lamentamos a falta de sorte destes irmãos? Dizemos que estamos revoltados e que as autoridades públicas nada fazem? Apregoamos que se trata de karma a ser resgatado? Se vocês imaginam que estamos sendo dramáticos, quero trazer abaixo um pensamento produzido por Friedrich Engels, filósofo alemão do século XIX, fundador do chamado socialismo científico, que, morando em Londres, produziu o seguinte texto: As ruas estão assombradas por enxames de mendigos que tentam despertar a compaixão dos transeuntes da maneira mais desavergonhada e irritante, expondo suas roupas esfarrapadas, aspecto doentio, feridas e deformidades repugnantes. Eu penso que quando alguém não apenas paga a taxa da pobreza, mas também contribui em grande parte para as instituições de caridade, faz o suficiente para ter o direito de ser poupado de tais importunações desagradáveis e impertinentes. É com muita tristeza que, embora passados muitos anos desta publicação, ainda encontremos em nossa sociedade pessoas que adotam esta mesma forma de pensar e de ver o problema. E nós cristãos, como devemos nos posicionar? Se temos o Cristo por exemplo de vida e de conduta, é muito fácil. Devemos ser caridosos e não devemos julgar a ninguém. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Estudando o conceito de caridade, buscamos nos dicionários suas definições.
A palavra tem origem no latim caritas artis, ou, literalmente, ternura. Significa em português compaixão, benevolência, amor, bondade, piedade, misericórdia, beneficência, generosidade, humanidade, humanitarismo, prodigalidade, filantropia, altruísmo, solidariedade, magnanimidade, munificência, disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável. Muitos sinônimos para uma ação tão nobre. Com a contribuição de Divaldo Franco, professor, médium e conferencista, recebemos uma linda lição sobre a importância da caridade. Nestes dias tempestuosos, com a repetição de desastres e calamidades de todos os tipos, a caridade é convidada a visitar-nos em regime de emergência. O apóstolo Paulo denominou-a como a maior das virtudes, especialmente em referência à fé e à esperança. Isto porque a caridade as engloba em seu sublime desiderato. Quando falham os sentimentos conhecidos no comportamento dos seres humanos, o Evangelho de Jesus nos convoca à prática da caridade para com eles, ampliando o seu valor a tudo quanto existe. Desta forma, a caridade abarca o amor na sua mais elevada expressão. Não se trata de uma fundamentação religiosa, mas conquista de uma excelente virtude de integração da criatura na criação. Confunde-se, invariavelmente, a caridade com a esmola, o doar de valores e coisas que já não servem e mantém aqueles que a recebem em situação deplorável de necessidade. O verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele outro que a exerce. Em razão disso, a caridade pode ser material e espiritual no seu aspecto enobrecedor de natureza moral. Bem orientada, socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade, mas também ilumina o desconforto moral, o abandono afetivo, a loucura das paixões dissolventes, as situações de abandono, sem olvidar a iluminação das consciências. Nunca se perverte, nem depende de nada, exceto de ser vivenciada com naturalidade, arrancando o necessitado da situação em que padece, concedendo-lhe recursos morais para levantar-se da queda e recomeçar a avançar na jornada 1000 vezes. Quando nós compreendemos que somos pessoas interdependentes umas das outras e que as distâncias entre os seres humanos vão desaparecer, as presunçosas manifestações do preconceito de qualquer natureza cessarão e todos serão vistos como irmãos, trabalhando para a ascensão moral e construção do mundo de fraternidade. Qualquer expressão restritiva na conduta humana em relação ao seu próximo é atraso moral que a caridade corrige. Nesta hora de pandemia virótica, em que predomina a pandemia da miséria moral de mulheres e homens mesquinhos, eles nos merecem o espírito de caridade para serem menos infelizes. A caridade material é importante, pois aplaca os sofrimentos e necessidades imediatas do ser humano carente. A caridade moral é duradoura, pois traz alívio para a consciência do sofredor que sente ser ainda respeitado e amado. E ambas são importantíssimas para quem as realiza, pois confirma sua conquista de elevação moral e de evolução na senda de Jesus. Podemos ajudar e devemos ajudar.
Em todas as cidades e em todos os bairros de grandes cidades, encontramos associações, agremiações, entidades, instituições governamentais ou mesmo simples grupos de pessoas que se organizam recolhendo contribuições e encontrando os necessitados para recebê-las. Existem grupos de pessoas produzindo refeições quentes e nutritivas que são distribuídas aos carentes, às vezes até mesmo durante as noites frias. Com os recursos da internet, temos a facilidade para encontrar esses grupos de trabalhadores do Cristo, o que facilita muito nossa tarefa. É possível até conferir a idoneidade destas iniciativas, evitando-se aquelas cujos fins não sejam claramente a beneficência. Não queremos aqui cometer nenhuma injustiça, deixando de mencionar os bons trabalhos existentes, mas objetivando apenas ajudar a quem se interesse, podemos citar algumas entre as diversas organizações, como a Cruz Vermelha, o UNICEF, o Fundo Social do Estado de São Paulo e de outros estados, as diversas instituições religiosas, a CUFA, Central Única das Favelas, que tem mostrado grandes realizações nesse sentido, entre outras. Outra questão que se faz necessário abordar é saber o que doar. Sim, muitas pessoas têm vontade de colaborar, mas se confundem com o tipo de produto que pode ser doado. Vamos esclarecer. Pode-se doar alimentos, desde que observados alguns critérios. Não pode ser alimento in natura, como frutas, verduras, legumes e carnes frescas, por exemplo, pois não haveria como conservá-los. Pode-se doar alimentos secos e embalados, como feijão, arroz, farinha, café, açúcar, óleo vegetal, cereais, achocolatados, macarrão, sal, temperos, sopas e cremes. Alimentos enlatados ou embalados a vácuo, como leite em pó ou longa-vida, suco de frutas, molho de tomate, milho verde, seleta de legumes, entre outros. Além dos alimentos, também são importantes os itens de cuidados pessoais que hoje se apresentam com valores muito elevados. Podemos exemplificar com sabonete, creme dental, escova de dentes, papel higiênico, shampoo, fraldas para bebês, absorventes femininos, álcool em gel e também itens de limpeza, como sabão para lavar roupa, água sanitária, desinfetante, esponja para lavar louça, detergente, entre outros. Por fim, devido aos rigores da temperatura baixa, não podemos nos esquecer das roupas. Estamos falando de roupas em condições de uso, aquelas que você doaria para seu parente, limpa e em bom estado. Não se deve doar roupas rasgadas, sujas ou manchadas, pois isso representaria uma atitude desrespeitosa de nossa parte. Podemos doar roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, casacos, agasalhos, jaquetas, capas, meias, gorros, enfim, tudo o que possa aquecer. Além disso, podemos fazer também a doação de cobertores, mantas, edredons, lençóis, travesseiros, colchões e até mesmo de barracas para o sem-teto. Meus caros, se Deus nos possibilitou nessa encarnação as condições materiais e morais que trazem paz e serenidade às nossas vidas, temos que agradecer compartilhando com aqueles menos favorecidos. Compartilhar é multiplicar as bênçãos recebidas. Kardec nos trouxe uma reflexão que deve ecoar frequentemente em nossos corações e mentes. Fora da caridade, não há salvação. Todos nós estamos de passagem em nossa jornada terrena.
Tivemos data de chegada e teremos data de partida. É importante que tenhamos uma boa bagagem quando de nossa partida. Essa bagagem não será constituída de ouro, tampouco de glória. Ela será o tesouro que construirmos, onde a traça e a ferrugem não corroam e os ladrões não roubem. Paulo de Tarso nos deixou uma linda lição sobre a caridade que aqui dividimos com todos. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. Se tiver o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios e tudo quanto se pode saber, se tiver a fé que transporta montanhas, e não tiver caridade, eu nada sou. E assim, meus amigos e amigas, os convido para assistirem ao próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Se gostou, dê um like, se inscreva em nosso canal e nos compartilhe. Clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se desejar entrar em contato, nos envie um e-mail. O endereço está abaixo.